Olá, turma! A aula de hoje é sobre elementos do clima. Então, no planeta, nós temos diferentes tipos de climas. Então, temos climas dos mais variados. Mas em todos eles, nós temos três elementos que aparecem em todos os tipos de clima, que é temperatura, umidade e pressão atmosférica. Elemento do clima, temperatura. Temperatura se refere à intensidade de calor existente na atmosfera terrestre. Qual a origem desse calor, dessa energia? A radiação solar. Então, a radiação solar é a responsável pela entrada de energia na atmosfera terrestre. Quando eu penso temperatura da atmosfera, eu penso em alguns conceitos. Um deles, temperatura máxima. Temperatura máxima é a maior temperatura registrada em um período de tempo. Temperatura mínima é a menor temperatura registrada em um período de tempo. Média de temperatura é a média aritmética de todas as temperaturas registradas em um período de tempo. E a amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? É a diferença entre a maior temperatura registrada e a menor temperatura registrada em um período de tempo. Então, nesse gráfico, em uma terça-feira, na cidade de Rio Bonito, nós temos uma variação da temperatura. Podemos observar que, entre as 14 horas da terça-feira e as 11 horas da quarta-feira, essa temperatura teve uma variação de 31 graus às 14 horas da terça-feira até 28 graus, né, depois das 11 horas da quarta-feira. Então, vamos analisar. Próximo às 14 horas, a temperatura era de 31 graus. Quando vai se aproximando das 17 horas, essa temperatura já é menor. Por que ela é menor? Porque o Sol vai se pôr. Então, acaba a fonte de entrada de energia na atmosfera terrestre. A temperatura vai diminuindo até estabilizar. Por que ela vai estabilizar? Efeito estufa. Então, o efeito estufa ele causa esse efeito benéfico. Ele ajuda a manter a vida. Depois das 5 da manhã, a temperatura começa a se elevar. E a elevação dessa temperatura ela se dá devido ao Sol que começa novamente a aquecer essa atmosfera. Então, quando o Sol nasce, ele começa a aquecer a atmosfera e a temperatura começa a se elevar, fazendo esse ciclo de dias e noites, alternando entre maiores temperaturas e menores temperaturas. Então, a partir desse ciclo de dias e noites, nós conseguimos identificar a amplitude térmica diária. O que é a amplitude térmica? É a diferença entre a maior temperatura registrada em um período de tempo e a menor temperatura registrada nesse mesmo período de tempo. Como nós estamos falando de amplitude térmica diária, que período de tempo é esse? Um dia. Aonde nós encontramos as maiores amplitudes térmicas diárias? Nas regiões desérticas. Por que isso vai acontecer? Devido à pouca umidade do ar. Com pouca umidade no ar, na atmosfera, não vai ter formação de nuvens, não vai ter retenção de calor. Logo,
eu não tenho o efeito estufa, ou melhor, eu tenho quase a inexistência do efeito estufa. Na ausência desse efeito estufa, o que vai predominar? Vai predominar a irradiação terrestre, que é a perda de energia para o espaço. Olhando aqui neste gráfico, vamos observar uma amplitude térmica diária, com uma variação entre as 0 horas e as 22 horas. Então, 0 horas, 22 graus. Vai avançando a madrugada, a temperatura diminui e estabiliza. Efeito estufa. Depois das 6 horas, já tem iluminação, já tem radiação solar. Com a radiação solar, a temperatura começa a se elevar. Ela vai se elevando à medida com que as horas vão se passando e a Terra vai realizando o seu movimento de rotação, aumentando a sua área de exposição à luz solar, tendo as maiores temperaturas entre as 12 e as 14 horas, de 32 graus. Normalmente, é assim que acontece. Algum outro fenômeno pode ocorrer e fazer com que seja diferente, mas esse é o padrão. Então, qual é a nossa amplitude térmica diária aqui nessa situação, analisando esse gráfico? Eu tenho a maior temperatura, 32 graus, e tenho a menor temperatura, 21 graus. Então, eu tenho 32 menos 21. Qual é a amplitude térmica diária? 11 graus. Efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, benéfico para a vida. Então, ele ajuda a manter a vida no planeta a partir da regulação da amplitude térmica. Então, o efeito estufa regula a amplitude térmica do planeta. Isso é muito bom para todas as formas de vida. O que acontece em nossos dias após as revoluções industriais é a emissão de gases efeito estufa. O que são esses gases efeito estufa? São gases à base de carbono, de enxofre e nitrogênio, que, associado ao oxigênio e ao hidrogênio, vão formar gases que retêm calor, que segura calor. Então, o que eles vão fazer? Vão intensificar o efeito estufa. O problema está nessa intensificação. Então, tem muito mais calor do que deveria ter, o que vai ocasionar o aquecimento global. Então, a fonte de calor, radiação solar, ela vai tocar na superfície e vai refletir. Mas toda a superfície, ela também absorve um pouco de luz. Algumas superfícies absorvem bastante luz. Então, as áreas urbanizadas absorvem muita luz. E as áreas onde há vegetação, elas vão absorver menor quantidade de luz. Vão irradiar parte dessa luz e a outra parte da luz será absorvida para a realização de fotossíntese. Então, qual é a diferença entre uma área verde e uma área urbanizada? A área verde com vegetação absorve luz para realizar fotossíntese. A área urbanizada absorve luz para transformar essa luz em calor. Esse é o problema que nós estamos vivendo após as revoluções industriais. A amplitude térmica anual. Então, a amplitude térmica anual
é a diferença entre a maior temperatura registrada em um ano e a menor temperatura registrada em um ano. Neste gráfico da cidade de Porto Alegre, nós verificamos que o mês que tem as maiores médias de temperatura é fevereiro. E o mês com as menores médias de temperatura é o mês de julho. Então, se eu subtrair as maiores temperaturas de fevereiro com as menores temperaturas de julho, eu vou obter a amplitude térmica anual da cidade de Porto Alegre. Outro elemento do clima, a umidade. Então, o que é a umidade? É a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Então, eu posso classificar de duas maneiras. A umidade absoluta é a quantidade total de vapor de água. E a umidade relativa, que é a relação entre a água que está presente na atmosfera e o total da capacidade da atmosfera de absorver essa água. Quando a atmosfera chega no total dessa absorção, eu tenho 100% de umidade relativa no ar. Quando chega a 100% de umidade relativa no ar, a probabilidade de chuva, de precipitação, aumenta. Então, a chuva é benéfica para a vegetação, para a agricultura, dependemos muito da agricultura, mas pode ser nociva em uma área urbana, se não for tomada as devidas providências para evitar as enchentes. E uma outra forma de precipitação, também vista em clima, é o granizo. Então, o granizo é uma mudança brusca de temperatura. Então, podemos observar a quantidade de umidade de chuva ao longo de um ano em um clima equatorial da cidade de Manaus, bastante chuva, e o gráfico de uma cidade do semiárido no sertão nordestino, pouquíssima chuva. Outro elemento do clima é a pressão atmosférica. É a força exercida pelo peso do ar contra uma determinada área. Então, um ponto específico da superfície, quando o ar desce, ele pressiona, faz peso nessa superfície, alta pressão. E vai ter sempre formação, ou melhor, ausência de formação de nuvens, porque o ar está descendo. Na baixa pressão, o ar está subindo. Vai ter formação de nuvens, porque o ar sobe e leva junto com ele umidade. O vento, ele sempre se desloca da alta pressão para a baixa pressão, sempre nesse sentido. Então, o que é o vento? É o deslocamento das massas de ar, no sentido de alta pressão para baixa pressão atmosférica. Uma outra forma de observar a pressão atmosférica é a coluna de ar. Então, temos aqui uma coluna de ar sobre o nível do mar. Uma coluna grande, alta pressão, e uma pequena coluna no alto da montanha, baixa pressão. Muito peso sobre a superfície, pouco peso sobre a superfície. E podemos analisar ainda, a partir da pressão atmosférica, a circulação geral da atmosfera, direção dos ventos. Então, esses são ventos permanentes. E nós temos também, sobre o território brasileiro, 5 massas de ar atuando, que são massas quentes, frias, úmidas e secas.